Olá família Sev, olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre um vídeo que eu coloquei há 2 semanas. Lembra que eu sempre falo, se tiver dúvidas, se quiser sugerir um tema, manda que eu falo um pouquinho mais. A família me perguntou sobre como fazer os filhos realizarem as tarefas escolares, porque ela fica estressada e os filhos não querem fazer. Então eu queria falar um pouquinho e vou separar em 2 grupos, tá? Primeiro são as crianças pequenas. Quem tem filhos pequenos tem o programa da Super Nanny. Não sei se ainda existe, mas tem alguns vídeos, se vocês procurarem vão encontrar. É bacana o trabalho porque você consegue ver com exemplos, né? Tem tudo feito, mostradinho, direitinho, como estabelecer limites, como organizar as casas, como colocar as regras. Isso é muito bacana porque é muito fácil de entender. Agora, quem tem filhos adolescentes é um pouquinho mais difícil. Por quê? A adolescência é um período da vida em que os jovens tendem a ouvir mais os amigos, a quererem fazer parte de grupos e afrontar mais os pais. Então, a situação fica um pouquinho mais difícil. Porém, é possível. Uma dica que eu dou para vocês é sentar a família toda e estabelecer qual é o papel de cada um dentro da família. Né? Qual é o papel da mãe, do pai, de cada filho? Como fazer, como agir? O que cada um tem que fazer dentro de um lar? Porque não é o pai que tem que trabalhar e a mãe tem que fazer todo o trabalho de casa. Porque todos moram dentro da casa. Então, é um todo que se comunica e convive. Nessa conversa pode inclusive ser colocadas regras. Quais são as regras que tem na minha casa? Qual é o dever de cada um? E o próprio grupo pode estabelecer qual vai ser a consequência se o irmão X ou se o irmão Y não fizer aquilo que determinou durante a conversa. É muito tranquilo porque a própria família vai estabelecendo as regras e isso é legal. Agora, tem o seguinte, papai e mamãe também tem que entrar nas regras, porque às vezes os filhos falam, por exemplo, mas eu não queria que meu pai fumasse. E aí? E aí, se é regra da família, vai ter que fazer um esforço e tentar. Se não conseguir, volta a conversar e troca de novo, tudo na base do diálogo. Agora, se diante de tudo isso não funcionar, a gente pode ser um pouquinho mais austero. Por exemplo, meu filho não sai da internet, por isso não faz a lição. Ok. Então a internet só está liberado depois que a lição estiver feita. Mostra tudo pra mim, eu devolvo o seu celular. Entendeu? Porque todos nós temos deveres, todos nós temos obrigações. Se eu não trabalho, eu não tenho um salário no final do dia. Então, se eu não faço meus deveres, eu não tenho o direito de ficar me divertindo no celular. Inclusive, isso é muito sério, gente, porque nós continuamos fazendo as visitas, continuamos vendo, às vezes a gente chega às 11h30, quase meio-dia fazer visita e as crianças estão dormindo. Se as crianças estão dormindo nesse horário é porque provavelmente passaram quase a noite toda jogando. A gente já falou disso em outro vídeo, presta atenção, olha o que seus filhos têm feito na internet. Os jogos muito violentos tendem a deixar as crianças, os adolescentes mais agressivos, mais ansiosos. E aí a gente vai causando um problema em cima do outro. Então, vamos ficar atento o que esses filhos estão fazendo na internet. Geralmente, a lição, os deveres são todos deixados de lado e a criança está o dia todo na internet. Não dá, não pode. Esse limite é importante, sim. Então, essa é a dica que eu dou. Reconhecer, elogiar, presentear se for o caso, se for possível, se houver uma conduta bacana, também vale, tá? Porque a gente tem sempre o costume de reclamar do que não está bom, porém quando alguma coisa tá legal, a gente não elogia. Então a dica é, o elogio vale sempre, todo mundo gosta. Isso é pra família toda, não só pros filhos, tá? A comidinha da mãe ficou gostosa? Nossa mãe, que delícia, hoje tá bacana. Então, vamos lá, se vocês tiverem dúvida ou se não der certo, podem mandar que eu continuo falando de outro jeito, a gente tenta dar outras dicas para vocês, tá bom? Então, beijo, beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!